Para mim é uma honra muito grande estar aqui no meu ambiente de trabalho, né, terminando os atendimentos para poder compartilhar um pouco de uma palavra, um pouco dos meus ensinamentos, do como é que foi a minha vivência mesmo dentro da biomedicina. Estamos aí chegando o dia do biomédico e é muito bom a gente comemorar esse dia, porque realmente todos os anos que eu passo nessa área de atuação, eu me sinto como um ano vencido, desde o início onde eu estou nessa carreira de biomedicina. E aí eu conversei com o professor Douglas e falei assim, tá, vamos falar um pouco da minha trajetória. Eu acho que o mais interessante é falar um pouco como tudo isso aconteceu. Porque as pessoas, às vezes, quando chegam nos meus cursos, ou chegam no meu consultório, ou me encontram em congressos e palestras, elas costumam falar, tá, Gabriel, mas como que foi? Foi de repente? Esse de repente tem 9 anos e vai fazer 10 anos agora, né? O de repente eu sempre falo que demora a acontecer. E eu queria mostrar e contar para vocês um pouquinho dessa trajetória, como que foi desde lá do início. Sei que aqui nós temos muitos ouvintes que são graduandos, né? Alguns que já são graduados, tem professores presentes, mas eu acho que é sempre bom a gente compartilhar um pouco da história, porque um pouquinho a gente aprende, né? Alguma chave, algum código que virou comigo pode virar para alguns de vocês, e eu acho muito bom estar num ambiente onde eu posso compartilhar com outras pessoas. Também sou professor e por isso gosto muito de lecionar, gosto muito de explicar as coisas. Nessa palestra de hoje eu poderia estar aqui colocando slides com tópicos, mas eu resolvi ficar somente o meu rosto mesmo para poder falar um pouco da minha história para vocês. E eu queria que vocês entendessem que eu não entrei na biomedicina para estética avançada, até porque não existia estética avançada quando eu entrei na faculdade. Eu entrei para a biomedicina para ser apenas um proprietário de um laboratório de análise clínica. Apenas, por que eu falo apenas? Porque era só o que eu queria, era aquilo ali, e só aquilo me bastava. E quando eu entrei para a área de biomedicina, quando eu passei na faculdade, eu entrei e comecei a cursar os primeiros períodos, eu comecei a fazer estágio dentro de análise clínicas e eu vi que não era o que eu estava pensando. Primeiro, porque eu comecei a fazer estágios dentro do laboratório e vi que dentro de um laboratório a vida era um pouco mais complicada do que eu achava. O proprietário de um laboratório de análise clínicas, onde eu fazia o estágio, se faltava reagente, ele tinha que correr atrás, se faltava gente para coletar sangue, ele tinha que coletar sangue, se o exame não fazia naquele laboratório, ele tinha que se virar para mandar para outros laboratórios para enviar o exame no tempo certo para o paciente ou para o cliente. E isso tudo ali foi me questionando, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Eu acho que a parte de análise clínicas não está pulsando tanto assim no meu coração. E aí, quando eu era estudante de biomedicina, eu passei no alistamento militar, eu fui um ano de CPOR, dentro desse um ano de CPOR eu fiquei bem classificado e virei tenente de infantaria, onde eu servi em São João del Rei. Quando eu estava em São João del Rei, não existia biomedicina em São João, e aí eu optei por fazer algumas matérias em enfermagem, na universidade que tinha, e outras matérias em ciências biológicas, na Universidade Federal de São João del Rei. E eu fui eliminando algumas matérias, sempre gostei de estudar, então por mais que os outros tenentes que serviam comigo o batalhão, eles estavam com a faculdade trancada, porque eles estavam numa posição tranquila, né, de oficial do Exército, então eles se sentiam tranquilos também em poder trancar a faculdade deles. Eu nunca quis ficar no Exército por muito tempo, então eu sabia que aquilo ali era apenas um degrau. Eu sabia que depois disso eu ia alçar voos mais altos. Então, desde então, eu continuei estudando. E aí fui fazer enfermagem, algumas matérias, ciências biológicas, e fui eliminando matérias dentro da minha profissão, dentro da minha graduação, que era biomedicina. E quando eu estava no Exército, eu fui para a minha segunda opção. Já que eu não queria análises clínicas, e análises clínicas também, vale ressaltar que aqui em Belo Horizonte, o laboratório Magalhães, ele não teria vez. Ele seria totalmente destruído, aniquilado pelo São Marcos, Geraldo Lustosa, Oswaldo Cruz e Hermes Pardini. São grandes laboratórios que existem aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais também. E aí, como eu vi que o laboratório Magalhães ele não ia render muita coisa, que ele seria esmagado por outros laboratórios que têm esse monopólio de mercado, eu pensei na minha segunda opção. E a minha segunda opção seria perícia criminal. Perícia criminal, para quem estava dentro do Exército, eu procurei a PIC, que é a Polícia de Investigação Criminal, dentro da Polícia do Exército, e comecei a procurar a respeito de como que era aquele serviço, o que fazia um perito, e mais uma vez eu me decepcionei e não era o que eu queria.
tá? Quando eu falo decepcionar, eu quero que vocês entendam que não é porque a profissão ou a área de atuação é ruim, mas eu não me identificava. Eu sempre fui uma pessoa que eu tenho que me identificar 100% com uma coisa para poder seguir. E aí, mais uma vez, eu me vi perdido. E nesse momento, realmente eu me vi 100% perdido. Eu estava cursando biomedicina, mas eu não sabia o que eu iria fazer. Meu pai tem uma empresa de controle de pragas. E aí eu me vi na última opção. Cara, vou ser proprietário de uma empresa de controle de pragas e vou fazer um controle de qualidade biológica, porque tem que ser um biólogo ou um biomédico assinando pela empresa. E aí vai ser mais um caso de pessoas pegando a empresa do pai e continuando fazer o que já tem sido feito pela empresa, pela família. E nesse momento que eu me senti perdido, eis que surge a biomedicina estética. Era uma área totalmente nova, não existia, né? Por meio da Ana Carolina Puga, ela ganhou na plenária e aí abriu as portas da biomedicina estética. Eu estava no último período de faculdade e aquilo ali me encantou. E aí eu pensei, tá, eu estou no exército, eu sou militar, eu gosto de cuidar do meu corpo, eu gosto de treinar. A área da estética é uma área onde eu vou poder cuidar de outras pessoas, da estética de outras pessoas, do corpo de outras pessoas. Por que não me aventurar nessa área? Já que eu levo um jeito, porque eu gosto de me cuidar. Quando eu pensei isso, falei, vou entrar de cabeça. Só que nesse momento eu já estava assumindo a empresa da família, a empresa do meu pai. E aí tem aquele medo, né, que todo mundo tem às vezes de, cara, vou falar pro meu pai que eu vou tentar uma outra área. Eu lembro que eu sentei com ele e falei, pai, surgiu uma área de estética, uma área onde que eu me encantei, eu quero tentar fazer pelo menos um curso e eu queria sua bênção, né? Eu sempre peço a bênção do pai porque honrar pai e mãe para mim é bíblico, né? E eu quis, um momento de respeito, eu quis perguntar para ele se haveria algum problema e esperei aquele não, né? Que a empresa seria minha e que eu tinha que seguir, e pelo contrário, né? Ele me impulsionou, ele falou, vai, e esse primeiro treinamento, esse primeiro curso que você vai fazer, eu vou bancar, né? Eu vou te patrocinar, patrocínio. Eu quero que você vá e que você sinta se é isso ou não que você quer seguir. E eu lembro que eu fui para Porto Alegre, na cidade de Canoas, ali do lado, fiz meu primeiro curso, estava terminando a faculdade, me apaixonei pela área. No curso tinha muitas pessoas, muitos alunos, alguns pacientes modelos, e ninguém queria praticar. E eu aproveitei aquele momento para eu praticar em todos os pacientes. Gostei demais da área, me apaixonei, trouxe muitos produtos para casa para começar a fazer nos meus pais, tio, primas, que eu queria treinar o mais rápido possível antes de me formar. E aí eu voltei e continuei trabalhando em análises clínicas, porque eu estava no estágio e eu ia passando tubinho por tubinho, fazendo os exames clínicos e estudando um livro de dermatologia. Meu tio é dermato há mais de 35 anos e eu peguei o material dele para ler e a me especializar enquanto eu estava na faculdade. E aí eu decidi, realmente a área de estética avançada é o que me encheu os olhos. Só que tudo era muito novo, tudo era uma área que não existia. E aí, quando eu me formei, eu comecei a atender numa clínica em São João del Rei, a cidade onde eu trabalhava como exército, né, como tenente de infantaria. E aí, estando em São João del Rei, eu comecei a atender numa clínica. Só que quando eu estava nessa clínica em São João del Rei, eu sempre tive uma visão muito empreendedora. E eu falava, tá, eu estou numa cidade onde ela tem 80 mil habitantes. Quando tem muitos estudantes, no período de maior índice de faculdade, vão ser 100 mil habitantes. Então, isso aqui não é para mim. Eu vou ter que expandir fora e eu vou ter que voltar para a minha cidade de origem, onde eu nasci, que é Belo Horizonte, e eu preciso de expandir naquele mercado. Belo Horizonte tem um mercado absurdo, é uma capital mineira, então vai ter que ser daquele jeito. Só que eu não abri mão dos atendimentos em São João del Rei. A minha agenda estava fluindo em São João e eu quis ir para Belo Horizonte, voltar para minha terra para poder começar os atendimentos e buscar clínicas para eu poder atender. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, no final de semana, eu falei, vou começar a disparar alguns e-mails para as clínicas de estética para falar um pouco do meu trabalho. E aí eu comecei. Olá, eu sou o Dr. Gabriel Magalhães, trabalho com estética, faço os procedimentos tal, a minha resolução é essa e essa e essa, e eu gostaria de uma oportunidade de poder compor o quadro clínico da sua clínica e fazer um pouco do que eu sei, tal.
eu não recebia nenhuma resposta. Voltei para São João del Rei, continuei os atendimentos e aí voltava no final da semana para Belo Horizonte, tentando mais uma vez mandar e-mails. E aí, nenhuma resposta. Até que um dia eu falei, peraí, eu sei me portar, eu sei falar, eu sei me apresentar, eu sei me vestir, por que não eu bato na porta de uma por uma das clínicas e me apresento? Tudo que eu falei por e-mail, tudo que eu falei por um currículo, eu quero falar cara a cara com o proprietário dessa clínica. E aí eu lembro que eu passei uma semana inteira batendo de porta em porta e me apresentando. Sou Gabriel Magalhães, faço isso, isso e isso, os procedimentos são esses, eu vou deixar a minha resolução aqui para vocês entenderem onde que eu posso atuar. Geralmente eram clínicas de fisioterapeutas, né? Os fisioterapeutas dermatofuncionais, eles já estão muito mais tempo na estética, são pessoas que eu admiro muito, 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 e eles estavam todos gerenciando clínicas, sendo proprietários de clínicas, ou era clínica de dermato, ou era clínica de fisioterapeuta dermatofuncional. E aí eu me apresentei nessas clínicas, e no final de semana mesmo, eu recebi das 10 clínicas que eu me apresentei, 8 delas me chamaram para trabalhar. 8 me chamaram para compor o quadro clínico. E aí eu escolhi uma mais próxima da minha casa para ter maior comodidade, já que eu atendi em São João del Rei segunda e terça, eu queria quarta, quinta e sexta estar em atendimento em Belo Horizonte. E aí a Carla Coelho, fisioterapeuta, uma amiga que eu tenho sempre vontade de honrar ela cada vez mais, ela me abriu as portas e eu fui para a Clínica Up, a clínica dela, no Cidade Nova, em Belo Horizonte, e ela me deu uma salinha toda de madeirinha, uma sala que se abria a porta do guarda-roupa e entrava dentro do banheiro, azulejo azul, tipo de vó, né? Aquela casinha mais antiga, e eu amava meu consultório. Eu quis fazer daquele ali o meu ambiente mesmo, e eu decorava aquilo ali com muito carinho, e eu estava esperando o meu paciente chegar, né? E esse paciente não existia ainda. Muitas pessoas, primeiro já fica um primeiro ensinamento, se você quer trabalhar num lugar, para de mandar currículo, para de mandar mensagens, para de mandar WhatsApp querendo falar um pouco do seu trabalho. Vá cara a cara, vai face a face, conversa com as pessoas. Quando você se dispõe a colocar a sua cara, o seu rosto para conversar com pessoas, é proatividade, a gente já vê isso na cara do profissional. Hoje não mais, hoje as pessoas para fazer parte da Top Fit, elas têm que passar pelos meus treinamentos, pelos meus cursos, então nem adianta passar na clínica para me conhecer pessoalmente, porque tem um processo aí que a gente está já passando ele por alguns anos e tudo funciona muito mais fácil. Mas a primeira chave que eu deixo é, se você tem vontade de trabalhar num lugar, dê as caras, né? Para de mandar currículo, mensagens, e-mail, cartinha, vá no lugar que você quer trabalhar e converse mesmo, tá? E aí eu comecei a divulgar o meu trabalho, só que eu não tinha nenhum paciente. Muitas pessoas acham que vai começar de uma hora para outra, que só de estar com o meu consultório em Belo Horizonte que minha agenda ia ficar lotada. E não foi assim. E não é assim com nenhuma pessoa, até porque quem começa grande demais é anomalia, todo mundo começa pequeno. Eu comecei pequeno, assim como outras pessoas, e aí eu coloquei para a Carla a seguinte situação: Carlinha, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar na clínica e eu vou atender os meus pacientes, vamos fazer uma forma de parceria, para não ser uma sublocação, vamos começar por uma parceria. A partir do momento que o paciente entrou na clínica, fez do pagamento, do lucro líquido, a gente faz essa divisão 30-70, 30 para a clínica, 70 para o profissional. Pode ser assim? Pode, e batemos o martelo. Vejo muitas pessoas se desprendendo de muito valor financeiro para construir clínicas, consultórios, fazer uma mega estrutura para começar. Não tem necessidade. Comecem pequeno. Comecem atendendo dentro de um consultório, de uma clínica que já existe, que já tem uma rotatividade, é mais fácil para você ter a sua visibilidade. Então comece num ambiente onde você não precisa de estruturar muito o seu marketing e usar muito investimento para marketing para trazer os pacientes. Os pacientes já circulam no ambiente e eles vão te conhecer. Obviamente, é bom ter uma clínica que não tem os procedimentos que você faz. Quando você associa e você complementa esse quadro clínico, fica muito mais fácil de ter os procedimentos e os pacientes dentro do seu consultório. E assim eu comecei a estar dentro da clínica. Outra coisa que eu falo, um código muito importante, é disponibilidade. Esteja disponível dentro do seu ambiente de trabalho. Eu sempre estava disponível no meu ambiente de trabalho. Eu não tinha nenhum paciente, eu estava na clínica de 8 ao meio-dia,
de 1 às 7 horas da noite, sem nenhum paciente, estudando, lendo artigos e fazendo palestras. Ah, mas palestra de quê, Gabriel? Você estava começando. Exatamente. Eu já fazia palestras que eu queria palestrar. Eu sempre tive sonhos de ser palestrante, então eu já começava a colocar ali nos slides por assuntos que eu queria palestrar. Então, comecei a fazer aquilo e São João del Rei, segunda e terça de atendimento, chegava em Belo Horizonte, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, nenhum paciente na clínica marcado. Eis que surge o primeiro paciente na quinta-feira que vem. Pensa, 3 semanas trabalhando, sem nada de paciente, apareceu um próximo paciente, o primeiro paciente na quinta-feira da outra semana. E aí eu lembro que segunda, terça eu estava em São João, quarta-feira eu cheguei em Belo Horizonte, falei com meus pais, eu morava com eles, eu falei, tem que ir para a clínica, eu tenho que trabalhar. Na quinta-feira, que era o dia da consulta, eu falei assim, pai, eu tenho que correr para a clínica, hoje eu tenho muito trabalho, tenho trabalho demais, né? E era o paciente marcado para 5 horas da tarde. E aí voltei para a clínica correndo, na hora que chegou 4h30 da tarde, o paciente desmarca. E aí, tudo bem, tá tudo certo, o paciente remarcou para a próxima quinta. Então, mais uma semana de trabalho, chegando em casa, voltando, sem nenhum paciente. E quinta-feira da outra semana ele chegou, e aí aquela consulta que ele queria rápida, de 30 minutos, eu fiquei 3 horas. Eu fiquei falando tudo que eu sabia, eu queria mostrar o máximo de conhecimento, de conteúdo, porque eu queria fazer valer aquela consulta que eu estava esperando há tanto tempo. E aí foi maravilhoso, eu fiquei naquele momento, consegui vender um pacote de 5 sessões, e aí logo que ele saiu eu falei, tô tranquilo, eu tenho trabalho por 5 semanas. Essa era a minha ideia. Eu tenho 5 sessões vendidas, eu tenho trabalho por 5 semanas. E aí eu cheguei, voltei para São João del Rei, segunda e terça, na outra semana ele foi, na outra semana, na terceira semana de aplicação, ela já levou um outro paciente, uma outra amiga, e eu fechei mais um pacote, e aí foi criando esse derramamento. Eu falo que a estética é quase um marketing multinível, né? A gente faz o primeiro procedimento, o paciente gosta do resultado, ele indica 2, dos 2 indica 4 e vai fazendo cada vez mais. E aí chegou o ponto de fazer 36 pacientes no dia, né? Eu comecei a fazer um atendimento absurdo, tive um crescimento exponencial, comecei a atender muito, tendo muito resultado, dando aula em pós-graduação, e aí eu comecei a me especializar cada vez mais. Dentro da estética, eu fui me especializando e quis fazer a parte de nutrição clínica. Fiz uma pós-graduação em nutrição clínica e nutrição esportiva, e muitos biomédicos, graduandos, profissionais mesmo me perguntam, tá, Gabriel, mas como uma pós-graduação em nutrição clínica e esportiva, você pode fazer prescrição de dietas? Não, não pode fazer. Eu fiz mais por conhecimento, por isso eu estou na graduação de nutrição também, estou no 8º período, em breve eu me formo, mas não é minha vontade. A parte de nutrição já não é mais a minha vontade de prescrever, mas como eu lidero uma equipe de pessoas onde eu tenho médicos, nutrólogos, nutricionistas, eu me sinto na obrigação de fazer a nutrição para ter o meu CRN, já que eu entendo dessa parte de nutrição, vivo uma nutrição, eu vivo a parte esportiva muito intensa na minha vida, eu cresci nessa obrigação de eu tenho que ter o meu CRN, e ele vai sair em breve, mas eu tenho feito a graduação muito tranquilo, sem pressa, até porque a demanda hoje de clínica me exige muito tempo. E aí fui me especializar em nutrição clínica esportiva, depois fitoterapia, ortomolecular, anti-aging, tudo isso complementa muito a área da estética. Eu vejo os profissionais hoje que apenas ficam ali querendo procedimentos estéticos injetáveis, mas se não tem o uso home care, se não faz uma manipulação para o seu paciente, para ele fazer o uso em casa, o tratamento fica muito lento e a gente consegue acelerar. Sempre eu gosto de tratar alta performance. A minha clínica é bem focada em estética avançada e alta performance. Então a performance ela vem quando a gente associa procedimentos estéticos com manipulados, com aparelhos, com médico, com nutricionista. Tem que ter uma equipe multidisciplinar. Hoje as unidades da Top Fit são 6 unidades, né? Hoje tem 3 em Belo Horizonte, uma no bairro Cidade Nova, outra no Buritis e na Pampulha, 7 Lagoas, a cidade aqui próxima a Belo Horizonte, e no Paraná, Curitiba e São Paulo, nos Jardins.
Hoje são 6 unidades, o processo de expansão está só começando, né? Vão ser muitas unidades Top Fit no Brasil, eu creio. E todo mundo que passa pelo meu curso, pelos meus treinamentos, está sob observação. Todas as pessoas que passam pelo meu treinamento, eu vejo se tem um perfil comportamental que é o perfil da Top Fit. Eu vejo um perfil muito claro e nítido na minha mente das pessoas, tanto pelo jeito que ela fala com o paciente, como o jeito que ela se porta durante os procedimentos, como ela fala no curso, a mão, a técnica, tudo isso a gente consegue olhar, né? Eu consigo fazer uma análise durante o treinamento para ver se realmente é o perfil das unidades da Top Fit. E eu vou sim selecionando e entro em contato para que essa pessoa seja um sócio, seja um franqueado, enfim, qualquer coisa que seja, que ela se encaixe no perfil, ela vai ser contactada. Então a Top Fit, ela começou lá atrás, e lembra que eu falei para vocês a Carla, que me abriu portas na Clínica Up? Pois é, essa fisioterapeuta passou um tempo e a gente estava migrando de lugar, a gente pegou uma casa um pouco melhor no bairro, e ela me falou: Gabriel, vamos fazer uma parceria? Vamos sublocar essa casa junto? Eu fico com uma parte de pilates, que é a minha, você fica com a sua parte de estética, a gente racha todas as despesas e a gente subloca as salas. O que você acha? Falei: ótimo, Carla, vamos fazer isso, vamos começar a empreender. E aí a gente empreendeu dessa forma, né, dividido, uma parceria, uma sociedade, uma associação, do jeito que vocês quiserem falar. E passou mais um tempo, aquele ambiente já ficava pequeno para a gente não sabia mais onde expandir, e aí a gente viu a oportunidade de sair daquele lugar. E nesse momento a Carla sentou comigo e falou: Gabriel, eu não quero mais empreender, isso não está dentro de mim, né? Até onde eu fui foi bom demais, mas eu quero que você tenha a sua clínica e eu quero que você tenha uma portinha, uma salinha que eu possa atender. E aí veio o sonho se tornar realidade de ter uma unidade, uma clínica minha, a Top Fit, a primeira unidade, que é exatamente essa aqui que eu estou, na unidade Cidade Nova. Hoje eu tenho atendimento aqui. E desde que eu inaugurei essa clínica, a última salinha ali, a melhor sala da clínica é a da Carla, né? Porque eu honro ela e ela vai estar comigo até onde eu estiver. Mas ela está na minha clínica hoje, faz parte do meu corpo clínico, é uma fisioterapeuta maravilhosa que eu não abro mão dela na minha equipe, mas eu comecei a colocar outros profissionais para atender também. E aí a demanda começou a vir de todos os lados. E aí eu sempre falo com os alunos e volto a falar aqui para vocês. Quem é bom em tudo não é bom em nada, tá? Vejo isso acontecendo muito claramente em alunos querendo: eu sou bom em peeling, eu sou top em harmonização facial, eu sou muito bom em toxina, eu trato melasma com maestria, eu passo fios como ninguém. Para. Quem é bom em tudo não é bom em nada, tá? Faz o seu nicho. Você gosta de quê? Ah, eu gosto de trabalhar com isso. Ah, mas isso não dá dinheiro. Se você for bom no que você faz, qualquer área dá dinheiro. Qualquer área você vai conseguir resultados exponenciais. E aí você tem que focar. Eu era muito focado em harmonização corporal, focava muito em performance corporal, fazia consultoria esportiva para muitos atletas e ainda faço, mas eu virei a chave para o nutrólogo aqui da clínica. Dr. Felipe Lemos faz com maestria tudo que eu fazia na parte corporal, na parte de nutrologia, na parte de nutrição. Hoje eu foco meu marketing 100% em harmonização corporal, que é o que eu gosto de fazer. A harmonização facial, que é o que eu amo fazer. A harmonização corporal eu faço muita avaliação, mas é a minha equipe que faz, mas sempre a gente tem que focar em nichos que a gente gosta de trabalhar. Então eu foquei na minha parte de harmonização facial, onde eu tenho a minha metodologia, que é o HFA, Harmonização Facial Avançada. Faço treinamentos, e aí tem treinamento do básico, intermediário, avançado, treinamento em cadáver fresco em Harvard, em Boston, que é um curso super novo que a gente tem, onde a gente tem a prática mesmo em cadáver fresco lá em Boston, nos Estados Unidos. Treinamento de bioestimuladores, semana que vem a gente já tem o treinamento de bioestimulação aqui na clínica e vários outros treinamentos. Então tudo que a gente tem que entender é que tem que começar pequeno, crescendo gradativamente. Eu comecei, depois eu coloquei uma pessoa para atender na área de estética, onde eu passava das minhas aplicações de ativos intradermoterapia para ela fazer uma drenagem, para fazer uma massagem, para fazer uma limpeza facial. E eu fui colocando fisioterapeutas para a parte de laser, fui colocando equipe para fazer corporal, médicos para acompanhar a parte de nutrologia, nutrição.
Então eu formei uma equipe multidisciplinar que se conecta. Tudo conectado flui muito mais rápido. E a gente tem que entender que a biomedicina, ela totalmente complementa a medicina, a nutrição, nutrologia, enfermagem. Os dentistas da minha clínica são super bem-vindos, eles fazem a parte cirúrgica, bichectomia, alectomia, outras áreas onde o dentista faz harmonização facial também na clínica e tem excelentes resultados, mas foi degrau por degrau. Se eu pudesse deixar um ensinamento para vocês, não queira começar muito grande. Comecem numa salinha, num consultório, dentro de uma clínica. Aluguem, que seja por um custo fixo muito pequeno, um ambiente para vocês trabalharem, até vocês criarem nome, até vocês criarem recorrência de paciente, aumentar o faturamento. E outra coisa que eu digo não se deixem apenas levar por técnicas. Hoje, o profissional biomédico ou o profissional na minha área de estética, de harmonização facial, incluindo enfermeiros, odonto, médicos, farmacêuticos e biomédicos, todos eles têm que ter a técnica perfeita. A técnica é o mínimo que as pessoas têm que ter. Tem que ser um ótimo vendedor, tem que ser um ótimo gestor, tem que ser um ótimo administrador. E as pessoas se perdem, às vezes, por ficar dentro de um consultório, querendo fazer procedimentos. E por que eu vejo muitas pessoas e profissionais não indo tanto para frente? Porque elas não preocupam com o que está entrando, já que o que entra é maior do que sai. Na área de estética é muito comum acontecer isso. Ah não, Gabriel, eu estou muito tranquilo porque não está faltando nada. Não está faltando nada porque está entrando mais do que sai. Agora, quanto que está entrando? Quanto que está sendo a sua retirada? Quanto que você está colocando de marketing? Quanto que você está reinvestindo em pessoas, em curso? Se você está perdido nisso, é hora de sentar, olhar para dentro do seu negócio, olhar para dentro da sua empresa e entender que números são números. E você precisa entender isso de fato para você ter um crescimento. E aí você entende que não é só sobre técnica. A técnica é o mínimo que você tem que ter. É sobre ter toda essa gestão na ponta da sua mão. É você entender que se você faz uma unidade, um consultório, ficar totalmente redondo nos processos, você pode replicar isso para as outras unidades. Se você faz com maestria o que você faz, você replica outros profissionais para estarem com você nessa caminhada, porque ninguém cresce sozinho. Eu sou eternamente grato a toda a minha equipe, todo mundo que me fez crescer. E quando me perguntam assim, Gabriel, você se considera uma pessoa de sucesso? Não. Eu não considero uma pessoa de sucesso, eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente. Hoje eu sou totalmente realizado profissionalmente, mas eu creio que sucesso é uma caminhada. Sucesso é um degrau que vai subindo e a gente não alcança, porque a gente não alcança a perfeição nunca. A gente nunca está satisfeito com números, a gente sempre quer escalar um negócio, a gente quer lançar um treinamento novo, treinamentos online. Eu estou para lançar 3 treinamentos online nesse momento, nesse final de ano. Deixei passar toda essa curva da pandemia para não ser os cursos de lançamento durante a pandemia como desespero, até porque eu não me desesperei nessa pandemia, mas eu usei esse tempo mais ocioso para gravar conteúdos com muita qualidade para poder soltar para vocês, alunos, durante esse período de graduação, quem já está graduado e quem está especializando, porque hoje, se eu pudesse ter feito cursos e treinamentos quando eu estava na graduação, hoje eu estava muito melhor do que eu estava. Mas na minha área não existia, era uma coisa nova, então eu tive que me formar primeiro para depois ir alcançando cursos e treinamentos. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas preocupadas em sair habilitadas da faculdade de biomedicina. Gabriel, quero sair totalmente habilitado em estética, por isso eu estou fazendo estágio, quero contar as horas para sair. Ok, acho válido, acho extremamente importante você que já tem a visão da biomedicina estética na sua mente, sair habilitado para tal. Mas não se limite aos seus estágios e às suas horas complementares na faculdade. Sai do treinamento, sai da faculdade e entra de cabeça nos treinamentos livres. Mesmo que não precise de uma pós-graduação, de uma especialização, eu vejo que muitas pessoas estão saindo de especialização totalmente despreparados, mas entre em cursos livres. Abra realmente a sua cabeça para cursos livres, para tirar um pouco da mesmice, aquilo que eu aprendi desse jeito, é desse jeito que tem que ser feito. Nos cursos livres a gente quebra muitas crenças limitantes, e essas crenças limitantes fazem a gente ir cada vez mais alto.
Nos meus treinamentos, eu falo para o aluno esquecer praticamente tudo que ele teve e absorver aquilo ali. Depois do curso, ele coloca numa peneira e ele fala, peraí, isso faz sentido para mim? Não, isso não faz sentido para mim. Isso o Gabriel tem razão? Não, isso desse jeito que eu aprendi é muito melhor. Eu não sou dono da razão, nem tenho a verdade absoluta, mas eu falo o que eu faço no meu dia a dia. Por que eu tenho os meus resultados? É exatamente assim que eu faço. Eu mostro nos meus treinamentos isso. Então, um aluno que vem para os meus treinamentos, eu peço para naquele momento de curso esquecer de todas as crenças, de todas as técnicas e todas as manias e vícios e entrar de cabeça naquele treinamento, dar o melhor de si naquele treinamento. Passou o treinamento, um dia depois, coloca na balança. E aí, vale a pena isso ou isso? E aí você consegue fazer a sua técnica, o seu protocolo. A sua técnica é a junção de várias técnicas. Hoje a técnica do Gabriel é tudo que ele aprendeu com tudo que ele está fazendo que gerou outros resultados. E eu sempre gosto de estar na posição de aluno, pelo menos 3 vezes ao ano, para aprender. E quando eu falo aprender, é com qualquer área. Eu sento na primeira cadeira de uma aula com médico, dermatologista, cirurgião plástico, esteticista, farmacêutico, odonto. Eu não tenho esse ego e essa vaidade que algumas profissões, algumas graduações colocam na cabeça da gente. Eu vou aprender com qualquer pessoa o tempo que for, né? Então, fica a minha dica em relação a treinamentos. Mesmo que você saia habilitado em estética avançada, que é essa área que a gente está conversando hoje, busquem treinamentos livres para que você possa se capacitar cada vez mais, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês, uma trajetória que começou lá atrás em 2011, ano que vem faz 10 anos que eu estou na área de estética. Muitas pessoas falam comigo, Gabriel, mas foi tão de repente, né? Esse de repente, se para você 9 anos for de repente, realmente foi de repente, mas eu comecei lá no início e desde o início eu tomei muita pedrada, né? A gente sabe que a área de biomedicina estética no início ninguém sabia o que era. E aí quem que monopolizava o mercado de estética? Dermatologia e medicina estética. Então eu fui muito apedrejado, fui muito apontado, muito julgado pelo que eu estava fazendo, como se eu estivesse fazendo coisa errada, sendo que eu estava fazendo o meu trabalho, né? Eu sou coordenador brasileiro da Sociedade de Biomedicina Estética, então eu sempre tive que manter a conduta mesmo ética de fazer os procedimentos que eu poderia fazer. Existem inúmeros procedimentos dentro de clínicas estéticas que a gente não pode fazer, que são ótimos para resultado, mas eu não posso fazer porque dentro da Top Fit eu tenho que andar na ética profissional. Senão, se eu não sou exemplo para os biomédicos, quem que vai ser, né? Eu como coordenador ali, eu tenho que andar sempre na linha. Então eu acho que as pessoas têm que seguir um pouco mais as normativas, a ética profissional para terem os resultados e ter o reconhecimento também dentro do trabalho. Eu falo que diplomas na parede, isso para mim pouco importa, né? Se a gente fosse colocar os diplomas aqui na clínica de todos os profissionais, não teria parede, porque eu sempre especializo todos muito e eu gosto que eles especializam com outros profissionais. Mas o que vai fazer o diferencial mesmo é a forma como você trata o seu paciente. Por que a PNL e o coach é tão importante? Porque o desenvolvimento humano faz com que você tenha o melhor tratamento do seu paciente, que você coloque no lugar do outro, que você entenda as dores do outro paciente. E você compartilhando aquele momento e tendo essa empatia com ele, você consegue fazer as conversões muito mais fácil. Hoje a minha taxa de conversão dentro de consultório é de 100%, mas por quê? Eu, além da técnica, além das procuras que tem pelo meu procedimento, eu consigo fazer uma gestão de dores, gestão dos sentimentos, gestão de pessoas, que é o que a gente precisa de aprender na vida. A técnica, volto a falar, é o mínimo que vocês têm que saber. A gestão da vida, gestão de clínica, gestão de pessoas, conta muito nos resultados de vocês dentro do ambiente de trabalho. Tá bom?